Os propagandistas russos estão perdendo a cabeça porque a economia do país colapsa e seus salários caem. O dano financeiro se tornou tão grave que, em apenas um mês, o conflito na Ucrânia, que deveria ser uma operação militar especial de 3 dias, oficialmente terá durado mais do que o da Rússia. A Segunda Guerra Mundial inteira, a Grande Guerra Patriótica, como os russos a chamam, esta guerra tem sido devastadora economicamente. A receita russa de petróleo e gás caiu mais de 20% só este ano e quase pela metade em dezembro. Já, para os cidadãos comuns, isso significa uma nova realidade assustadora. Para quase 40% dos russos, não tem dinheiro para comida. O governo está retirando bônus dos soldados na linha de frente e se recusando a pagar às pessoas o que Putin prometeu a elas. Além disso, mais de 60 regiões da Rússia estão desmoronando. Eles não têm dinheiro para financiar projetos vitais como hospitais. É por isso que propagandistas altamente pagos e CEOs agora estão publicamente se esforçando para lidar com as tendências negativas na economia. À medida que percebem que a Rússia está ficando muito atrás, até mesmo de seus próprios aliados. Vamos começar analisando as graves consequências econômicas que ameaçam a Rússia. Aqui, um propagandista russo comenta que a economia da Rússia está pior que a de aliados como China e Índia. Ouça só! Precisamos cumprir todas as nossas obrigações e para isso precisamos de dinheiro. Mas de onde virá o dinheiro se a economia não cresce como o país precisa? Como vamos gerar empregos? De onde virá o lucro para as empresas pagarem? Que impostos vão pagar? Elas precisam lucrar. E se operarem no prejuízo, vai adiantar o quê? Elas vão cortar funcionários, e isso torna impossível cumprir as obrigações sociais. Isso significa que um peso adicional recai sobre o Estado, e de onde o Estado vai tirar dinheiro se a gente não está gerando? Se a meta é esfriar a economia, como cumprir todas as obrigações assumidas pelo próprio Estado? Como podemos desenvolver o país, as pessoas e criar um ambiente de investimento? Se você apenas ficar parado, a expressão criada pelo nosso povo, trajetória de crescimento equilibrado, é falha. Seu auge absoluto nas notícias, que na verdade indica apenas uma coisa: a incapacidade dessas pessoas de reconhecer os desafios de hoje. Por isso, o presidente afirma que nossa missão é crescer acima da média global. Visitamos a Índia, o crescimento deles é maior. Visitamos a China, o crescimento deles é maior. Você já ouviu líderes das instituições financeiras da China ou Índia dizerem: precisamos de um crescimento equilibrado ou o crescimento é prejudicial? Isso é impossível por definição. É impossível por definição. Agora, é aqui que a maioria das pessoas esquece que problemas econômicos são, na verdade, problemas humanitários. Não importa o país em que você vive, porque quando a economia não está crescendo, as pessoas sofrem, e muito mais pessoas sofrem do que sofreriam de outra forma. Isso vale até mesmo para a Rússia, onde o padrão de vida não é tão alto. Para começar, 1/3 da população russa não tem encanamento interno, sem desrespeitar o México. Mas a Rússia apenas finge ser superpotência. Mas o padrão de vida da população deles é comparável ao do México. E este ano, esse padrão de vida caiu bastante. Por quê? Vamos ser honestos. A economia não está indo tão bem quanto deveria, se não fosse pela guerra. Olhando alguns números, o orçamento russo para os primeiros 11 meses de 2025, as receitas de petróleo e gás caíram mais de 20%. Isso é mais de 1/5. Lembre-se, novembro foi o primeiro mês completo após as sanções de 22 de outubro de 2025. Então, em novembro, a receita de petróleo e gás realmente caiu, 34%. E em dezembro, até agora, parece estar a caminho de cair 50%. Sendo honesto, isso deve se recuperar um pouco. Com o tempo, Rússia e aliados vão achar formas de contornar certas sanções. Mas, como já mencionamos antes, as sanções são como um laço em volta da economia. Quanto mais sanções impomos, mais apertado o laço fica. Isso não significa que a economia não conseguirá respirar, mas vai ficar muito mais difícil respirar com cada vez mais sanções. E além de tudo isso, não vamos esquecer que, ao mesmo tempo, as exportações russas estão caindo. O preço do petróleo russo também está caindo. Então a Rússia está exportando menos e ganhando menos por barril dessa exportação. Desde outubro, o preço do petróleo russo caiu quase 18%. Isso equivale a 1/5.
Por isso, a receita do governo russo caiu nos últimos 3 meses do ano. Além disso, as despesas aumentaram 12%, porque Putin continua enviando cada vez mais pessoas para a linha de frente. Tudo isso é um sinal de um problema maior que está acontecendo dentro da Rússia. E é isso, as pessoas não têm dinheiro. O governo arrecada principalmente com exportações e impostos. Mas quando as pessoas não têm dinheiro, elas não ganham muito, não gastam muito, e os impostos também caem. Veja este relatório de jornais estatais russos, mostrando que 40% dos russos não têm dinheiro para comprar comida. Quão forte está a economia russa neste momento? Bem, o jornal estatal Axis Gazeta destaca a desaceleração da inflação, afirmando que no final de novembro e início de dezembro, o ritmo de crescimento dos preços desacelerou para níveis incomumente baixos para esta época do ano. 005 e o jornal Izevizumi Gazeta informa que a taxa de pobreza na Rússia atingiu o nível mais baixo já registrado. 65% da população abaixo da linha da pobreza. Mas como exatamente essa taxa de pobreza é calculada? Quando Izevizumi fornece os detalhes, a situação fica mais clara. Para estar oficialmente acima da linha da pobreza, é necessário uma renda média de cerca de apenas 17 mil rublos por mês por pessoa. Isso dá cerca de 213, de acordo com os sociólogos. Mais de 40% dos russos trabalhadores entrevistados admitem que mal têm dinheiro suficiente ou não têm dinheiro suficiente antes do dia de pagamento para comprar comida e itens essenciais. Comicent relata sobre a crise na indústria de metais russa. A indústria metalúrgica permanece em uma das crises mais prolongadas de sua história. Até o fim de 2025, a produção de aço na Rússia será de 665 milhões de toneladas e o consumo de 389 milhões. A baixa lucratividade das exportações e as sanções intensificam a pressão sobre os produtores russos. Isso me lembra uma piada que meu pai costumava me contar. Havia uma cidade onde chovia muito. Eles tinham uma marcação na ponte indicando quando a água da chuva atingia níveis perigosos de enchente. Quando a água atingia esse nível, todos avisavam o prefeito que ia à ponte e apenas elevava o nível considerado perigoso da enchente. É exatamente isso que está acontecendo na Rússia agora. Quando mais pessoas ficaram pobres, reduziram a linha da pobreza. Então, menos pessoas aparecem abaixo dela. Estatisticamente falando, mas na realidade, as pessoas estão passando dificuldades e a economia está sofrendo. Mesmo com todo o planejamento da Rússia para essa guerra. Eles acumularam um fundo de guerra durante quase uma década para essa invasão. Ainda assim, Putin não se preparou para uma guerra tão longa. Como mencionei no início do vídeo, em cerca de 50 dias, essa guerra já dura mais que a Grande Guerra Patriótica da Rússia na Primeira Guerra Mundial, chocando tanto a população que até propagandistas russos comentam e destacam esse fato. Ouça só! Sim, claro. É ótimo que Moscou e outras regiões. Sim, claro, é ótimo que Moscou e outras regiões coloquem fotos dos heróis em outdoors, mas isso é infinitamente insuficiente. E na televisão, o que você vê quando liga? Larisa Delina fazendo cover da música de Instasamka. Eu tenho muito respeito pela Larisa Delina, mas isso é nojento. Talvez seja deepfake e não seja verdade, mas esse não é o ponto. Mude os nomes. Em poucas semanas, a duração desta guerra será igual à da Grande Guerra Patriótica, porque não temos os mesmos resultados. Porque não é o país inteiro que está lutando. O comandante supremo está lutando, o governo está lutando, a administração presidencial está lutando, os governadores estão lutando. Mas lá embaixo, você está estragando o humor das pessoas? É ano novo. Nosso problema não está na linha de frente, está na retaguarda. E algo precisa ser feito a respeito disso. Smirch é necessário agora. Parece que os russos se esquecem que só tiveram tanto sucesso na Segunda Guerra Mundial porque receberam muitos equipamentos e armas dos Estados Unidos. E essa é a parte sobre a qual a história russa não fala muito mais. Mas, de qualquer forma, até hoje, o dinheiro é um problema para a economia russa, porque estamos vendo o governo cancelar compromissos que eles anunciaram publicamente. O primeiro, claro,
como mostramos há alguns vídeos, foi que o governo havia prometido aos soldados esses grandes bônus, literalmente transformando soldados em milionários da noite para o dia em rublos. Quando esses soldados chegaram à linha de frente em outubro, o governo voltou atrás e retirou o dinheiro da conta bancária. Isso é insano. Não mexa com pessoas armadas. Mas agora estamos vendo cada vez mais isso acontecer na região de Kursk, depois que a Rússia bombardeou toda a cidade porque queria expulsar as tropas ucranianas. Putin prometeu ressarcir todos os moradores pelas casas perdidas. Bem, parece que Putin não está realmente cumprindo essa promessa. Aqui temos o relato de que está acontecendo mais um protesto na Rússia. Moradores de Kursk cobram os pagamentos prometidos por Putin. Em resposta, um assessor do governador disse que moradores das áreas de fronteira deveriam ter defendido suas casas sozinhos. Canais locais apagaram as notícias sobre o protesto. E a mulher de Kursk, que fez um apelo a Putin, foi detida. Aqui está o vídeo dela ficando brava. O governo dizia a essas pessoas: "Nós iniciamos a guerra, mas vocês precisam se defender." Dá para entender por que a população está brava. Foi você que disse isso? Que precisávamos nos defender, né? E quem foi que disse? Ela disse: "Você disse isso?" Escuta o que eu estou dizendo. Sim, eu disse isso. E como é que a gente deveria se defender? Então repete, por favor, vou gravar no celular que os homens devem proteger suas casas. Eu vou repetir. Sim, explica isso. Então por que você retirou os soldados? Repete, vou gravar de novo. Eles deixaram os jovens na fronteira, eles não os levaram. Lena, meu filho estava lá. E um mês antes da invasão, parte deles foi levada embora. Eles estavam dirigindo, transportando canhões e estavam vendo sinais semelhantes de, vamos chamar de falta de dinheiro. Em outras regiões da Rússia também. Na região russa de Kamchatka, as autoridades haviam prometido abrir um novo prédio hospitalar. Mas, assim que a operação militar especial começou, todo o orçamento foi redirecionado para a operação. Agora, russos comuns precisam receber tratamento em um hospital, com um prédio praticamente destruído pela guerra. Isso só mostra que a guerra é, obviamente, mais importante para Putin do que o bem-estar da sua população. Esta é a sala de tratamento. Tudo está em um estado triste, o banheiro está fechado. Ele entupiu há 2 meses e nosso pedido para desentupi-lo foi negado. Pais com filhos, como nós, devemos ir ao banheiro do primeiro andar. É muito frio no patamar da escada, mas as crianças têm que ir lá. É simplesmente impossível ficar aqui por mais tempo. Uma parede acima da janela e da porta já desmoronou. A outra agora descasca em camadas. Precisamos usar aquecedor o dia todo. Segundo a administração da unidade médica, a mudança para a nova clínica está prevista para meados de dezembro. Na inspeção, foram identificadas várias violações, com preocupações sérias sobre os equipamentos entregues. Estamos mantendo esta unidade sob supervisão agora. Quero falar novamente sobre a estrutura de incentivos no governo local da Rússia. Veja, os funcionários locais, prefeitos e governadores realmente não se importam com a população. Na Rússia, essas pessoas não são eleitas pela população local, mas nomeadas por Putin. Então, basicamente, ele decide quem vai ser o chefe das regiões. Putin mudou isso ao se tornar presidente em 2000, pois queria mais controle sobre o Estado russo. Por isso, os funcionários locais não ligam se as pessoas reclamam. A única coisa com que eles se importam é agradar Putin, porque no fim das contas é ele quem os nomeia. Por isso, quando a operação militar especial começou, muitas regiões deram grandes bônus. Mas o dinheiro não vinha do Kremlin. Na verdade, os funcionários locais estavam pegando o orçamento local e redirecionando uma grande parte desse orçamento só para os soldados, só para dar bônus. Assim, conseguiam cumprir a meta de recrutamento definida pelo Kremlin. É compreensível o descontentamento da população, já que esse dinheiro deveria ser usado na construção de hospitais. Cuidar da coleta de lixo, que está ficando cheia demais, ou cuidar das estradas, cuidar de outros prédios que o governo deveria cuidar. Mas isso realmente não está acontecendo. E esse não é um caso isolado, isso está acontecendo em toda a Rússia. Segundo o jornal estatal, 60 regiões russas não têm dinheiro suficiente para cumprir seus compromissos e seus orçamentos estão desequilibrados. Dê uma olhada. Veja como a guerra afeta a economia russa, segundo manchete do Nizavizima Gazeta hoje. Os orçamentos regionais têm um déficit crescente.
Os gastos dos orçamentos regionais estão crescendo 2 vezes mais rápido do que a receita, do que a renda. Quase 60 regiões russas têm um rombo no orçamento de mais de 600 bilhões de rublos. Isso é quase 11 vezes mais do que em 2022. Essa é a matéria principal deste jornal, um artigo longo com dados da Câmara de Auditoria, com gráficos e tabelas. O que não será dito aqui é que esses déficits orçamentários resultam diretamente da guerra da Rússia na Ucrânia e das sanções internacionais. Mas a comparação com 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia, sugere isso. Moskovsky Komsomolets afirma que usuários do transporte público na região de Moscou terão uma surpresa. A partir de 1º de janeiro, a passagem no transporte público na região de Moscou aumentará em 159. As passagens de transporte público subiram 24 vezes em menos de 2 anos. Então, não importa o quanto Putin queira se gabar dos avanços que está fazendo na linha de frente. Porque, como acabamos de aprender com Kupiansky, muita da ostentação que a Rússia está fazendo é simplesmente falsa. Além disso, a economia russa sofre devido à quantidade de soldados que Putin envia para a linha de frente. É por isso que a Rússia quer que essa guerra acabe, mas eles querem que a Ucrânia simplesmente se renda. Por isso, eles fingem ser mais fortes do que são, como na arte da guerra. Pareça forte estando fraco. E é exatamente isso que Putin está fazendo. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo. Um dos desafios de produzir vídeos assim, mostrando vários ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos nas imagens. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Mostrar ataques de drones ou até mesmo imagens da linha de frente não é algo amigável para os anunciantes. E é por isso que os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão enfrentando e tentando sobreviver. Por isso, acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos ocultar ataques de drones, imagens da linha de frente ou bases aéreas russas destruídas. Na verdade, não exibimos anúncios no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não aprovam o que cobrimos. Não financiamos o site com anúncios, mas sim com seu apoio. Se você valoriza esse tipo de cobertura, quer ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube, então junte-se a nós em basicsinsider.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já enviamos e a todos os vídeos que vamos enviar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.